Sensoru Studio traz informações em tempo real. Notícias rápidas da guerra no Oriente Médio. Em 7 de maio, o Comando Central dos Estados Unidos informou que suas forças eliminaram uma ameaça próxima. Após o Irã atacar ativos da Marinha dos Estados Unidos, perto do Estreito de Hormuz, instalações militares iranianas ligadas aos ataques foram atingidas. O Comando Central dos Estados Unidos destacou que não desejam escalar o conflito. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, forças iranianas usaram mísseis, drones e barcos de ataque rápido contra ativos da Marinha dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Informaram que o ataque visava destroyers tentando cruzar o Estreito de Hormuz. O Comando Central dos Estados Unidos afirmou que nenhum ativo americano foi danificado no ataque e, em resposta, as forças americanas atingiram instalações militares iranianas usadas na ação. Foi informado que os alvos atingidos incluíam bases de lançamento de mísseis e drones, instalações de comando e controle, além de instalações de inteligência, vigilância e reconhecimento. Um alto funcionário dos Estados Unidos disse à Bok Sul-Su que forças americanas atacaram alvos no porto de Bahman, em Kaesung-Som, e alvos específicos em Bandar Abbas-Sen, na ilha de Hormuz, e posto naval de Bandar Kargan. Esse funcionário destacou que o ataque aéreo não indica retomada de guerra total. A mídia iraniana informou que após os Estados Unidos atacarem 2 navios iranianos perto de Jask e do porto de Iway Fujairah, o Irã lançou mísseis contra navios de guerra americanos ao sul do porto de Chabahar. Ebrahim Zolfagari, porta-voz do Comando Conjunto de Defesa Aérea do Irã, alertou civis próximos ao ataque para evitarem áreas petrolíferas e militares. Isso está sendo interpretado como uma indicação de que há possibilidade de novos ataques. Os Estados Unidos e o Irã ainda apresentam diferenças de opinião sobre questões centrais, especialmente em relação ao programa nuclear do Irã e aos conflitos contínuos sobre a reivindicação de soberania do Irã no Estreito de Hormuz. Em 6 de maio, o Wall Street Journal informou que o governo dos Estados Unidos fez 7 exigências, segundo altos funcionários. Aqui é a instalação nuclear de Fordow. Desmantelamento do Centro de Tecnologia Nuclear de Isfahan e Natanz, proibição de atividades nucleares subterrâneas, inspeções frequentes, suspensão de enriquecimento de urânio por 20 anos, compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares, envio do material nuclear enriquecido ao exterior e reabertura do Estreito de Hormuz. As autoridades iranianas rejeitaram a maioria dessas exigências E continuam recusando-as. O vice-presidente da Comissão de Política Externa do Parlamento iraniano, Behnam Saeed, disse em 7 de maio que as linhas vermelhas do Irã são o enriquecimento de urânio, garantir direitos no Estreito de Hormuz, fim das sanções e devolução de ativos congelados. O vice-presidente Saeed disse que, sem o reconhecimento dos Estados Unidos ao direito do Irã de enriquecer urânio, as negociações fracassarão. Fontes anônimas familiarizadas com o assunto disseram ao Wall Street Journal, em 6 de maio, que o período de suspensão do enriquecimento de urânio, a possibilidade de envio do urânio altamente enriquecido do Irã para o exterior, a reivindicação de soberania do Irã sobre o Estreito de Hormuz e outras questões centrais ainda não foram resolvidas, o que deve complicar as negociações futuras. O estoque de urânio altamente enriquecido do Irã e as atividades de enriquecimento de urânio continuam sendo um dos maiores obstáculos para um acordo nas negociações. A mídia israelense informou em 6 de maio que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, exigiu que o Irã enviasse seu urânio altamente enriquecido para fora e não assinaria acordos sem essa condição. O DEPA Press, ligado ao Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, afirmou em 7 de maio que rejeita diluir ou transferir o urânio altamente enriquecido, alegando que diluir seria como entregá-lo aos inimigos. 3 altos funcionários iranianos disseram em 7 de maio ao New York Times que as negociações com os Estados Unidos seguem em impasse. Eles disseram que os Estados Unidos exigem do Irã a retirada prévia do estoque de urânio altamente enriquecido para fora do país, o fechamento das instalações de Fordow, Natanz e Isfahan e a suspensão do enriquecimento por 20 anos. Esses funcionários sugeriram em resposta que o Irã diluiria parte de seus estoques de urânio altamente enriquecido, transferiria o restante para países terceiros como a Rússia e suspenderia as atividades de enriquecimento de urânio por um período de 10 a 15 anos. Além disso, dentro do próprio Irã, parece haver divergências de opinião sobre até que ponto o regime deve ceder em relação à questão nuclear.
O Irã está intensificando seus esforços para obter o reconhecimento oficial de sua soberania sobre o Estreito de Hormuz, e isso está sendo avaliado como um movimento que pode reestruturar fundamentalmente as áreas marítimas regionais e globais de uma forma muito desfavorável aos interesses dos Estados Unidos. Recentemente, o Irã implementou um novo sistema, no qual os navios devem seguir obrigatoriamente os procedimentos iranianos para obter permissão de passagem pelo estreito, recebendo regulamentos e diretrizes de navegação por e-mail. Segundo reportagem da CNN, no dia 7 de maio, foi analisado um formulário de declaração de informações de navios emitido pela Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã, no qual o documento exigia que os navios apresentassem uma ampla gama de informações, como propriedade da embarcação, nacionalidade e dados da tripulação, antes de receberem permissão para atravessar o estreito. Autoridades do parlamento iraniano disseram que os navios só poderão cruzar o Estreito de Hormuz se reconhecerem a soberania do Irã sobre o estreito, e até os Estados Unidos deverão seguir o novo regime legal iraniano nessa via marítima. O líder iraniano, o comandante Mohsen Rezaei, em uma entrevista no dia 6 de maio, a Al-Mayadeen, uma mídia ligada ao Hezbollah, afirmou que os dois principais objetivos do Irã no Estreito de Hormuz são a segurança e a presença militar de Rezaei. O conselheiro disse que, já que Estados Unidos e Israel usaram o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico para atacar o Irã na guerra, o país precisa controlar o estreito. As declarações mostram que o Irã busca reconhecimento desse controle a longo prazo. Meios de comunicação do regime iraniano destacaram o encontro entre Mojtaba Khamenei, filho do líder supremo Ali Khamenei, e o presidente Massoud Pezeshkian, para mostrar unidade diante de rumores de divisão interna. A mídia estatal iraniana informou que, em 7 de maio, o presidente Pezeshkian se reuniu com Mojtaba por cerca de 2 horas e 30 minutos, mas não divulgou detalhes da conversa. O presidente Pezeshkian afirmou após o encontro que a conduta de Mojtaba pode servir de exemplo para a administração do país e para o sistema administrativo. Hezbollah e o exército de Israel continuam trocando ataques. Em 7 de maio, o Hezbollah realizou um total de 12 pequenos ataques contra o exército de Israel no sul do Líbano, 6 ataques com drones FPV. Esses ataques parecem ser uma continuação dos esforços do Hezbollah para atrapalhar as operações do exército de Israel por meio de fogo de perturbação. O fogo de perturbação refere-se a ataques destinados a dificultar o movimento de tropas e veículos inimigos, interromper o descanso e diminuir o moral. Segundo o Exército de Israel e um repórter da Rádio do Exército de Israel, desde o início do cessar-fogo em 16 de abril, 41 soldados israelenses foram mortos ou feridos em ataques de drones do Hezbollah, dos quais 3 morreram. O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, confirmou oficialmente em 4 de maio que os combatentes do Hezbollah estão realizando ataques para maximizar as baixas do exército de Israel. O Hezbollah pretende manter o nível de baixas suficiente para exercer pressão política para que o exército de Israel abandone as operações e se retire, mas sem chegar ao ponto de provocar a retomada de uma guerra em grande escala. O exército de Israel manteve ataques aéreos em 6 e 7 de maio contra infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano. Esses alvos incluíam instalações relacionadas a drones. O exército de Israel informou que, em 7 de maio, atacou 20 alvos do Hezbollah na região de Nabatie, no sudeste do Líbano, incluindo bases de lançamento de drones, outras instalações de drones e instalações de produção de armas. Além disso, o exército de Israel continua desenvolvendo e implantando sistemas de defesa contra drones FPV para as tropas em operação no sul do Líbano. Isso inclui redes antidrones, sistemas de radar móveis e espingardas de cartucho. E a distribuição desses equipamentos também foi incluída. O exército de Israel disse que na última semana matou mais de 85 combatentes do Hezbollah e atingiu mais de 180 instalações do Hezbollah no Líbano. Informou. Mais notícias em breve. Se explodir, vamos produzir um vídeo sobre isso. Vou fazer o upload. O vídeo acaba aqui. Obrigado.